bispo, por que eu tenho que honrar a Deus no altar dele? Por que eu tenho que estar nas reuniões, eu tenho que cumprir com as obrigações como cristão? Por que eu tenho que fazer isso? A Bíblia diz aqui, em Deuteronômio capítulo 7, que Deus visitou o povo de Israel quando estava no Egito e disse o seguinte: eu desci para livrar vocês da servidão, da mão de Faraó, dessa vida desgraçada, maldita, dessa vida de maldição. Eu desci para livrar vocês. Não porque vocês são bons, porque vocês são poderosos, porque vocês têm dinheiro, porque vocês têm conhecimento. Não. Eu desci porque lembrei da aliança que eu fiz com Abraão, seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eu lembrei do que eles também fizeram comigo, a aliança que eu fiz com eles. E por isso desci para livrar vocês. Olha o que Deus fala. Olha bem o que Deus fala. Deus disse: eu lembrei da aliança que eu fiz com seus pais. Aí a gente volta lá atrás e vê o que Abraão fez no altar. Abraão entrega o seu filho no altar. Abraão entregou a vida dele toda a Deus, servindo a Deus em todo o tempo. Jacó, Isaque, mesma coisa. E por causa desse sacrifício, por causa dessa aliança, Deus não esqueceu de Israel. Deus não esqueceu do povo dele. Da geração de Abraão, de Isaque, de Jacó. Deus não esqueceu. E na hora que esse povo precisou, Deus veio livrar. Deus veio livrar. E Deus fala aqui no versículo 9, ele diz assim, ó: lembra que o Senhor nosso Deus, o único Deus, ele é fiel e mantém a sua aliança, a sua palavra. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Aqueles que honram a Deus serão honrados. Então você vê que Deus disse: eu vou cumprir com a minha palavra na vida daqueles que são fiéis, daquele que honra o meu altar, daquele que se agrada de fazer a minha vontade, que obedece os meus mandamentos. Aí entendemos por que Satanás bate tanto para as pessoas não estar na igreja, para as pessoas não ser dizimista, para as pessoas não ser ofertante, para as pessoas não fazerem a vontade de Deus. Aí a gente entende porque esse espírito do inferno investe tanto, né, e faz tanta propaganda, levando as pessoas a entender que a igreja do Senhor não vale de nada. Porque ele sabe que aqueles que cumprir com as palavras do Senhor, obedecer, honrar a Deus no altar dele, ser fiel a Deus com a sua vida, com seus bens, com tudo no altar de Deus, essas pessoas serão lembradas, e não só ela, toda a geração, porque Abraão já estava morto aqui, mas Deus lembrou da aliança que Abraão fez lá atrás com ele, e Deus veio para livrar a geração de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando você vem para o altar, você faz o seu melhor no altar, você chama a atenção de Deus. Você chama a atenção de Deus. E Deus vai se lembrar de tudo que você faz no altar. Não deixa Satanás tirar você da igreja, não deixa Satanás tirar você do altar de Deus, não deixa Satanás tirar você da comunhão do Espírito Santo, não deixa o diabo tirar você da fidelidade que você tem com Deus. Se você é fiel a Deus, Deus vai ser fiel a você. Cuidado com essas balelas do capeta que anda aí pelas internet, pelas redes sociais falando balela. São os filhos do capeta que só querem tirar o povo de Deus da casa dele, do altar dele, porque aí ele sabe que ele vai poder ter força contra essas pessoas. Por quê? Porque ela está fora do altar do Senhor. Tudo que nós fazemos para Deus é guardado, é lembrado. Deus lembra de tudo que você já fez e ainda vai fazer no altar. Deus vai lembrar de tudo. Deus não esquece de nada. Você vê que já tinha passado anos e anos, séculos, e Deus lembrou da aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Por isso ele disse: lembrei da aliança que eu fiz com os seus pais, que os seus pais fizeram comigo. Então, em vez de você se afastar da casa do Senhor, volte para a casa do Senhor, volte para o altar, volte a ser fiel com a sua vida, com tudo seu, porque a sua geração, a sua família, né, vão ser abençoadas, vão ser visitadas por Deus.
vão ser visitadas pelo Espírito Santo por causa da sua fidelidade. Por isso que o diabo não quer que você seja fiel à casa do Senhor, à obra do Senhor. Não seja fiel ao Senhor com a sua vida, fugindo da aparência do mal, fazendo o que é certo, largando o pecado, honrando a Deus com o seu melhor. Por isso que ele não quer. Porque ele sabe que se você fizer isso, vai ter uma barreira, vai ter uma proteção que ele não vai poder entrar na sua geração, destruir a sua geração. Entende agora porque que esse demônio desgraçado quer tanto que você saia do altar e faz você, né, não ser fiel a Deus? É porque aí ele toma posse da sua vida, toma posse de toda a sua geração. Se você partir hoje, e a sua vida estiver no altar, você tem sido fiel a Deus, toda a sua geração será lembrada por causa da sua fidelidade. O que o homem faz aqui na terra, né? Você vê que tem muitas pessoas que fazem um monte de coisa aqui na terra. Eles prosperam, enriquecem, eles ficam tão ricos, mas tão ricos que a gente não sabe nem como que essas pessoas fazem para guardar esse dinheiro. Aí o que eles fazem? Eles dão um pouquinho ali, um pouquinho lá, aí aparece na mídia como um homem bom, como maravilhoso, como a mulher mais maravilhosa do mundo, né? Que faz caridade, mas vive no adultério, vive na prostituição, vive na bebedice, vive no pecado. Eles vão ser até lembrados por tudo que ele faz aqui na terra. Porque eles fazem para agradar o mundo e não a Deus. Mas aqueles que fazem o seu sacrifício, né, aqui na terra e no altar de Deus, eles vão ser lembrados aqui na terra e em toda a eternidade. Mas a pessoa que só faz aqui na terra para agradar os homens, para dizer que ele é o Todo-Poderoso, é o manda-chuva, né? É o cara que sabe de tudo, que tem autoridade, mas não honra o altar de Deus, só vai ser lembrado aqui e não na eternidade. Então, hoje o Senhor Jesus está dizendo assim, ó, não se esqueça que eu fiz uma promessa, aqueles que me honram, eu honrarei. Por isso que aqui em Deuteronômio capítulo 7, em diante, Deus deixa claro que ele visita aqueles que o honram e visita por 1000 anos a sua geração. Pense nisso, meu amigo, minha amiga, e volte para o altar, volte a fazer a vontade de Deus, volte a servir a Deus. Não dê ouvido aos filhos do capeta, esses demônios que ficam aí nas redes sociais falando mal de pastores, de bispos, de membros de igreja, de dízimo, de oferta. Não dê ouvido a eles, porque eles são mensageiros do diabo querendo ceifar sua alma e sua família para o inferno. Essa é a palavra do Espírito Santo para você. Que o Senhor Jesus te abençoe.